Hoje nós vamos dando prosseguimento aos nossos encontros sobre o autoconhecimento e a reforma íntima. Nós vamos conversar hoje com vocês sobre o processo de transformação. Então, no nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre a estrutura psíquica, sobre o que, vamos dizer assim, a gente pode entender por consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, eu acredito que tenha ficado claro a vocês que vários dos aspectos que nós temos armazenados no arcabouço do nosso inconsciente, eles determinam muitos de nossos sentimentos e de nossos comportamentos, sem que a gente se dê conta disso. E daí a importância de nós trazermos luz a essa imensidão de recursos que o nosso inconsciente nos traz. Então, partindo deste princípio, todos os nossos encontros vão se desenvolver. Todas as nossas, vamos dizer assim, informações vão se basear neste ponto de referência. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre o processo de transformação. O processo pelo qual todos nós temos que querer passar para promover a reforma íntima. Nós estamos vivenciando um período onde tudo o que está acontecendo nos remete a um pedido, o pedido da gente olhar para dentro da gente, o pedido para a gente de verdade fazer todas as transformações no nosso íntimo, que até hoje fomos convidados, solicitados de uma forma, vamos dizer assim, amena, e agora é como se o tempo tivesse quase no fim, né? A gente sabe que temos a eternidade para este processo, mas por que não andar um pouquinho a passos mais largos? Então vamos lá. O que seria um processo de transformação? Eu vou passar para vocês como ocorre o processo da nossa transformação interna do começo ao fim. Então, todos nós temos motivações que nos levam a, vamos dizer assim, qualificar um estímulo, responder a ele através de um pensamento, de um sentimento e ou de uma ação. Ou não, né? Às vezes a gente não vai para a ação. Então, o que justifica a diferenciação entre a resposta de uma pessoa ou outra diante de um estímulo qualquer? Às vezes, um estímulo X me faz ter um determinado pensamento, um sentimento e me leva a uma ação. Às vezes, o mesmo estímulo para uma outra pessoa nem percebe, nem leva em consideração aquilo. Então, se nós formos parar para pensar essa nossa inserção no mundo sensorial e tudo o que constantemente vai chegando para que nós aferimos, para que a gente possa aferir, avaliar e dar uma resposta. A força desses estímulos tem a ver com o grau de motivação que eles têm sobre o nosso espírito, sobre o nosso, vamos dizer assim, sobre as nossas funções psíquicas, sobre o nosso ser. Então, as motivações, elas podem ser espontâneas ou elas podem ser voluntárias. Por motivações espontâneas, nós entendemos aquele estímulo que, quando ele aparece na nossa frente, automaticamente ele deflagra um pensamento, sentimento e uma ação, ou um pensamento e um sentimento. Então, essas motivações espontâneas, elas podem ter um caráter negativo ou positivo. Por exemplo, nas mais diversas áreas. Pegar a área corporal e a área de sentimentos, emoções, a área do nosso desenvolvimento espiritual. Então, por exemplo, um estímulo físico como um copo de bebida, né? Ele pode automaticamente deflagrar na pessoa que está vendo aquele estímulo, que está entrando em contato com aquele estímulo, pode deflagrar automaticamente um pensamento de ai, que delícia, né? Um desejo, um sentimento e uma ação, né? A pessoa vai e bebe aquele conteúdo alcoólico, tá? Então, isso é um sinal de que essa pessoa é motivada espontaneamente por aquele estímulo, a bebida. Então, se a gente for pegar a referência do corpo, a gente tem aí uma gama de coisas, né, que nos motivam. Alimentos,
substâncias, temperatura, sensações de dor ou de prazer, uma imensa gama. Se você for parar para pensar assim, tudo que estimula o nosso corpo tem sobre ele um poder, ou de uma forma espontânea ou de uma forma voluntária. Tudo que for espontâneo é porque está gravado, está, vamos dizer assim, arquivado no arcabouço do nosso inconsciente. Então, o que me motiva espontaneamente nessa existência de uma forma negativa são vivências que o meu espírito teve em outras existências e que não quis pôr em alinhamento. Então eu reencarnei, né, com aqueles estímulos ainda tendo um determinado poder de ativar dentro de mim pensamentos, sentimentos e ou ações em função do aparecimento daquele estímulo. Então, isso pode ser de uma forma negativa, só que os ganhos que eu também já tive a nível do equilíbrio corporal, a nível do meu equilíbrio, vamos dizer assim, psíquico e emocional, também já são espontâneos, só que aí são estímulos que me motivam espontaneamente, mas de uma forma positiva. Então, nós temos uma gama de estímulos que nos motivam espontaneamente de forma negativa e já uma gama de estímulos que nos motivam espontaneamente de uma forma positiva. Então, tudo que eu já consegui de saudável para o meu corpo já me motiva espontaneamente de forma positiva. E todos os ganhos que eu já consegui ter em relação ao meu espírito, ao meu desenvolvimento emocional, a lei do amor também já me motiva espontaneamente. O ponto central do nosso encontro de hoje é que quando eu entendo e resolvo pegar o meu processo evolutivo em minhas mãos, o primeiro ponto que eu preciso é alterar a minha consciência. Então eu preciso estar consciente de que preciso alterar as motivações espontâneas negativas que ainda tenho. Então eu posso, por exemplo, elencar uma série de coisas em relação ao meu corpo que precisam ser alteradas. E posso elencar uma série de coisas em relação às minhas emoções, às minhas virtudes, né, ou aos meus vícios morais que precisam ser alteradas. Eu preciso entender que eu não posso pegar tudo ao mesmo tempo. Eu brinco assim, né? Igual um equilibrista, né? Se eu ainda não tenho muita habilidade, se eu quiser jogar 20 laranjas para cima e ficar pegando, eu não consigo, né? Então, se a sua capacidade é jogar uma e pegar, comece com uma, comece com duas, né? Devagar a gente consegue desenvolver a habilidade de lidar com mais coisas a serem alteradas, com o processo de transformação em mais situações. Ok? Até aqui? Bom, ok. Então eu tenho um estímulo que eu chamo de S em psicologia, né? Um estímulo S, que sempre me deflagra um pensamento, um sentimento e uma ação, quando eu vou para a ação. Então é um PSA. É a sigla do exame de próstata, né? Mas serve para o nosso processo de transformação também. Então eu tenho um estímulo e um PSA saudável ou patológico. Quando eu tenho estímulo e um PSA saudável, é porque eu já me motivo espontaneamente, é um ganho já, que eu não vou alterar. Já é um ganho qualitativo no meu processo evolutivo, em relação ao meu corpo, em relação à minha alma, ao meu espírito. Então eu vou pegar dois exemplos, né? Eu posso ter, por exemplo, um estímulo em relação ao corpo, como o caso da bebida, né? E esse estímulo não fazer nem fi nem fá para mim, tá? Então eu tenho um pensamento, um sentimento e uma ação coerentes e de forma saudável no início desse processo de transformação. Como pode ser negativo, pode ser uma motivação espontânea negativa, que me motiva a promover aquela toxicidade ao meu corpo. Da mesma forma que eu posso ter, diante de um estímulo, um pensamento, um sentimento e uma ação totalmente negativa em relação a um vício moral. Por exemplo, a prepotência, né? A arrogância
Então, diante de um estímulo, eu penso, mas quem que é o outro para me falar isso? Eu sinto incômodo e eu humilho o outro. Então, é um pensamento, um sentimento e uma ação automática diante de um estímulo que denota para mim que eu ainda não coloquei em alinhamento aquele vício moral. Ok, então o primeiro passo do processo de transformação é eu ter uma informação. Eu tenho uma informação que me diz assim, você precisa mudar esse vício físico. Você precisa ser menos arrogante, menos soberba. Tá? Eu tenho uma informação. Enquanto essa informação for apenas uma informação, ela não faz nem fi nem fá. Por algum motivo, quando eu me conscientizo, eu mudo o pensamento. Aí além de saber, eu sei que eu preciso deixar de beber. Ou eu sei e eu quero ser menos arrogante, menos prepotente. Eu mudei o pensamento. Então, essa tríade diante daquele estímulo já não é coerente. Ela mudou o pensamento, mudou o P, ok? Tá. Próxima etapa, eu preciso ter a força de vontade. Nós vamos falar sobre isso depois nos próximos encontros. Eu preciso ter a força de vontade de fazer o pensamento mandar na minha ação. Quando o pensamento manda em minha ação, eu promovo um comportamento diferente em relação ao meu corpo, em relação a um sentimento ou um aspecto, vamos dizer assim, dos meus vícios morais, que eu estou precisando colocar em alinhamento. Quando isso ocorre e eu consigo uma vez, 2, 3, 10, diante daquele mesmo estímulo eu fazer um comportamento diferente, eu estou na terceira etapa do processo de transformação, que é assim, ó. Primeiro é uma informação, depois eu tenho a conscientização, depois eu tenho a alteração do comportamento. Nessa terceira etapa, eu tenho o pensamento mandando na ação. Depois de muita força de vontade e de muita persistência, eu consigo não mais, diante daquele estímulo, ter aquela reação ou física ou emocional. Quando eu consigo isso, eu mudei a ação. Quando eu mudo a ação, e muitas vezes eu mudo a ação, muitas vezes, quase sempre eu mudo a ação, ainda sentindo a vontade do uso da substância, ou ainda sentindo aquele incômodo que o outro me disse, né? Pois eu estou tentando mudar a minha prepotência, a minha arrogância, mas eu ainda sinto aquele incômodo. Ok. Se eu continuo persistindo por muitas e muitas vezes, eu consigo ir para o quarto item do processo de transformação, que é quando muda o meu sentimento. Aí eu consigo chegar ao final deste processo com o mesmo estímulo, já agora com um pensamento, um sentimento e uma ação saudáveis. Esse estímulo adquiriu agora uma motivação espontânea e positiva. Então, qual que é a nossa tarefa dentro deste nosso processo reencarnatório? Conseguir o maior número, vamos dizer assim, de estímulos espontâneos positivos, conseguir o maior número de motivações espontâneas positivas. Por quê? Porque na minha próxima existência isso já vai ser um trabalho a menos. Eu já vou nascer no meu próximo compromisso reencarnatório, sem a imposição de um estímulo que me leva a um pensamento, um sentimento e uma ação que fazem mal para o meu corpo ou que fazem mal para as minhas questões morais, né? Para as minhas questões éticas, para essa questão da necessidade de eu me aproximar da lei do amor. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. A tarefa de hoje é: avalie em relação ao seu corpo tudo o que te motiva espontaneamente e que você já entende que é negativo. Avalie em relação aos seus vícios morais, aos filhotes do egoísmo e do orgulho, como nós já falamos há um tempo atrás aí, né? Avalie quais deles têm uma motivação espontânea e negativa sobre vocês. Escrevam e
puxem de cada uma dessas situações, da situação corporal, da questão emocional e espiritual, o que vocês entendem que mais tem urgência e se coloquem, e coloquem isso dentro do processo de transformação. E vão avaliando semana a semana, mês a mês, ano a ano, a evolução que vocês vão tendo. O dia que vocês conseguirem, diante daquele estímulo, simplesmente ter um comportamento diferenciado e não sentir mais o incômodo ou o desejo que sentiam, é porque vocês já se transformaram. Aí partam para o segundo item, tá? Vamos pensar nisso?